Todo mundo olha para Vice City e enxerga praticamente a mesma coisa. Praias paradisíacas, carros esportivos, prédios iluminados por luz de neon. Uma cidade bonita, feita para viver aquele sonho americano. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. E se eu te dissesse que esse paraíso foi inspirado em uma das cidades mais violentas da história dos Estados Unidos? Uma cidade marcada por cartéis, corrupção, guerras entre gangues e bilhões de dólares vindo do tráfico internacional. Porque a verdade é que Vice City nunca foi apenas um lugar bonito. Ela sempre representou algo muito maior. E agora, em GTA 6, a Rockstar parece estar levando essa ideia a um nível que nunca vimos antes. Cada rua, cada bairro, cada personagem, tudo parece ter sido construído para contar uma história. E quanto mais a gente compara Vice City com a Miami da vida real, mais detalhes começam a aparecer. Detalhes que fazem a cidade deixar de ser apenas um mapa para se tornar praticamente um personagem dentro do jogo. E quando você entende a origem de tudo isso, as escolhas da Rockstar passam a fazer muito mais sentido. Desde os bairros inspirados em lugares reais, até o tipo de crime que provavelmente vamos encontrar durante a campanha. E o mais curioso é que boa parte dessas inspirações não aparece de forma tão óbvia. Elas estão escondidas na arquitetura, na cultura, na história e até na forma como o Jason e a Lúcia parecem se encaixar dentro desse universo. Então hoje nós vamos voltar no tempo, vamos descobrir como nasceu a cidade que inspirou Vice City, como ela saiu de um simples pântano para se tornar um dos lugares mais famosos e perigosos dos Estados Unidos. E por que tudo isso pode levar muito mais sobre GTA 6 do que a maioria das pessoas imagina. Porque depois desse vídeo, você provavelmente nunca mais vai olhar para Vice City da mesma forma. Para entender Vice City, primeiro precisamos conhecer a cidade que deu origem a ela. É difícil acreditar, mas há pouco mais de 120 anos, Miami simplesmente não existia como a conhecemos hoje. Onde hoje vemos avenidas movimentadas, hotéis de luxo e arranha-céus, existia apenas um enorme pântano. O calor era sufocante, os mosquitos tomavam conta da região. Poucas pessoas acreditavam que alguém conseguiria construir uma grande cidade naquele lugar. Mas tudo começou a mudar no início do século XX. Investidores enxergaram oportunidade onde quase ninguém via futuro. Eles drenaram parte dos pântanos, abriram ruas, construíram hotéis e começaram a vender uma ideia extremamente sedutora. A promessa era simples: criar um paraíso tropical dentro dos Estados Unidos, um lugar onde qualquer pessoa poderia recomeçar a vida, cercada por praias, sol e luxo. E a estratégia deu certo. Milhares de pessoas passaram a se mudar para Miami, acreditando que estavam comprando um pedaço do futuro. Foi justamente nessa época que a cidade começou a ganhar uma das características mais marcantes da sua identidade: a arquitetura em estilo Art Deco. Prédios com formas geométricas, cores claras e fachadas elegantes começaram a dominar regiões como South Beach. Hoje, esse visual é reconhecido no mundo inteiro. E basta assistir aos trailers de GTA 6 por alguns segundos que dá para perceber que a Rockstar produziu essa identidade com um nível de detalhe impressionante. Mas existe um detalhe que muita gente não percebe. Aqueles prédios bonitos não foram construídos apenas para impressionar turistas. Eles também precisavam resistir aos furacões que atingem a costa da Flórida todos os anos. Ou seja, desde o início, Miami já era uma cidade construída para sobreviver. E isso parece combinar perfeitamente com a proposta de Vice City. Uma cidade que encanta por fora, mas esconde uma realidade muito dura quando você olha além das praias. Só que esse sonho não durou para sempre. Depois de décadas de crescimento acelerado, Miami começou a enfrentar um período de decadência. Durante os anos 60 e 70, muitos hotéis perderam visitantes. Diversos prédios ficaram abandonados. Regiões que antes representavam luxo passaram a transmitir uma sensação de abandono. Alguns moradores chegaram a apelidar parte da cidade de a sala de espera de Deus, por causa da enorme quantidade de idosos vivendo ali, enquanto o turismo desaparecia pouco a pouco. Parecia que aquele grande sonho estava chegando ao fim, mas ninguém imaginava que a maior transformação da história de Miami ainda estava para acontecer. E essa mudança não viria através do turismo, nem da economia, ela chegaria pelas mãos do crime organizado. E foi justamente esse período que ajudou a criar a cidade que inspiraria Vice City décadas depois. Se até aqui Miami parecia apenas uma cidade que perdeu o brilho, tudo mudaria completamente no começo da década de 1980. E a mudança aconteceu rápido. Em poucos meses, milhares de imigrantes cubanos chegaram à cidade durante um episódio histórico conhecido como Êxodo de Mariel. A grande maioria dessas pessoas buscava apenas uma oportunidade de recomeçar a vida, mas, junto com elas, também chegaram indivíduos ligados ao crime, enviados em meio à multidão. Ao mesmo tempo, outro problema crescia de forma silenciosa. A cocaína produzida na América do Sul começou a entrar em massa pelos portos e pela costa da Flórida, e Miami se tornou a principal porta de entrada dessa droga para
os Estados Unidos. De repente, milhões de dólares começaram a circular pelas ruas. Depois vieram os bilhões. O dinheiro era tanto que lavar essa fortuna virou praticamente um novo mercado. Empresas de fachada, casas noturnas, imóveis, hotéis, tudo podia servir para esconder a origem daquele dinheiro. Foi nesse cenário que surgiram algumas das figuras mais conhecidas da história do narcotráfico. Pessoas que transformaram Miami em um verdadeiro campo de batalha. As disputas entre cartéis aconteciam em plena luz do dia. Tiroteios deixaram de ser algo raro. Explosões, perseguições e assassinatos passaram a fazer parte da rotina da cidade. Em determinados períodos, o número de homicídios praticamente dobrou em poucos anos. Os necrotérios ficaram sobrecarregados. A polícia enfrentava dificuldades para controlar a violência. E diversos casos de corrupção dentro das próprias forças de segurança vieram à tona. O paraíso tropical que havia sido vendido décadas antes, agora estampava jornais do mundo inteiro por um motivo completamente diferente. Não pelas praias, não pela violência. E é justamente aqui que tudo começa a fazer sentido para quem acompanha GTA. Porque essa época praticamente definiu a identidade de Vice City. Essa mistura de luxo e criminalidade que torna o cenário tão marcante. Quando lemos a descrição oficial de Vice City no site da Rockstar, percebemos algo muito interessante. Ela não é apresentada apenas como uma cidade turística. A empresa faz questão de destacar que ali convivem glamour e ganância. Essas palavras não parecem ter sido escolhidas por acaso. Elas resumem exatamente a transformação que Miami viveu nos anos 80. A cidade em si já conta uma história. Cada bairro, cada esquina, cada personagem parece carregar um pedaço desse passado. E talvez seja por isso que o Jason e a Lúcia estejam entrando justamente nesse mundo. Não em uma cidade qualquer, mas em um lugar onde riqueza e crime sempre caminharam lado a lado. Depois de você conhecer toda essa história, fica muito mais fácil entender uma coisa. A Rockstar não criou Vice City do zero. Ela estudou Miami durante anos. E isso fica evidente em praticamente cada região que já foi apresentada oficialmente. O exemplo mais óbvio é Ocean Beach. Logo nos primeiros segundos dos trailers, vemos hotéis coloridos, palmeiras, carros esportivos e uma avenida tomada por turistas. Mas a Rockstar não copiou apenas a aparência. Ela tentou capturar a sensação daquele lugar. Durante o dia, praias lotadas, pessoas correndo, artistas de rua, influenciadores gravando vídeos, tudo parece transmitir aquela ideia de férias perfeitas. Mas basta chegar à noite e a cidade muda completamente. As luzes de neon tomam conta das ruas, as boates começam a encher, os carros de luxo aparecem e o clima fica muito mais imprevisível. Essa dualidade sempre fez parte de Miami e agora parece ser uma das bases de identidade de Vice City. Reparem em uma coisa interessante. Nos trailers, a Rockstar faz questão de mostrar Vice City em horários completamente diferentes. Amanhecer, tarde, pôr do sol, madrugada. Isso dificilmente acontece por acaso. A intenção parece ser mostrar que a cidade muda de personalidade ao longo do dia, como se fosse um organismo vivo. Os trailers mostram muito mais ambientes internos do que vimos nas primeiras apresentações de GTA V. Boates, lojas, restaurantes, mercados, apartamentos. Tudo isso reforça a impressão de que Vice City foi projetada para ser explorada muito além das ruas. Se isso realmente acontecer, a cidade deixará de ser apenas um cenário. Ela se tornará um lugar onde cada esquina pode esconder uma nova história. Isso nos leva aos protagonistas, porque Jason e Lúcia não estão entrando apenas em uma cidade bonita. Eles estão entrando em um ambiente onde riqueza, poder e criminalidade convivem o tempo inteiro. Um lugar onde uma única decisão pode mudar completamente o rumo da vida deles. E talvez também o rumo da história de GTA VI. Depois de tudo isso, acho que fica claro que Vice City nunca foi apenas uma cidade bonita. Ela representa uma ideia. A ideia de que qualquer pessoa pode chegar ao topo, mas quase sempre pagando um preço muito alto. É justamente essa contradição que torna Vice City tão fascinante. Enquanto alguns enxergam praias, hotéis e carros de luxo, outros enxergam poder, dinheiro, crime e oportunidades. Talvez seja exatamente por isso que Jason e Lúcia tenham começado sua história ali. Os dois parecem compartilhar o mesmo objetivo: escapar da vida que sempre conheceram, buscar uma vida melhor, ganhar dinheiro, construir um futuro. Mas existe um detalhe que chama muita atenção. Em todos os materiais divulgados até agora, a Rockstar nunca vendeu Jason e Lúcia como heróis. Também não vendeu como vilões. Eles parecem ser apenas duas pessoas tentando sobreviver a um lugar onde praticamente todo mundo está disposto a passar por cima dos outros. Isso faz toda a diferença, porque pela primeira vez em muito tempo, o maior desafio dos protagonistas talvez não seja derrotar um grande inimigo, talvez seja conseguir confiar em alguém, ou até mesmo confiar um no outro. Isso combina perfeitamente com a frase apresentada pela própria Rockstar: só existe uma saída, juntos. Essa mensagem parece simples, mas pode esconder toda a essência da campanha. Em uma cidade construída sobre ambição, ganância e traições, será que duas pessoas realmente conseguem vencer sem se trair? Ou será que Vice City também vai mudar quem são eles? Essa é a pergunta que provavelmente vai acompanhar toda a campanha de GTA 6. E talvez essa seja a maior diferença entre GTA 6 e todos os outros jogos anteriores da franquia. A Rockstar não parece querer contar apenas uma história sobre crimes. Ela quer contar uma história sobre pessoas, sobre escolhas, sobre confiança e sobre até onde alguém está disposto a ir para conquistar a vida dos sonhos. No fim das contas, Vice City não é apenas um mapa de GTA 6. Ele é o combustível que movimenta toda a
dessa história. Cada rua, cada bairro, cada personagem, cada detalhe parece existir para lembrar uma única coisa, que por trás de todo esse paraíso sempre existe uma sombra. E talvez seja justamente nessa sombra que a verdadeira história de GTA 6 comece. Agora eu quero saber sua opinião. Depois de conhecer toda a história que inspirou Vice City, você acredita que a Rockstar vai criar o GTA mais realista da franquia? Ou você acha que ela ainda tá escondendo muito mais do que mostrou até agora? Escreve aqui nos comentários. Eu faço questão de ler as teorias de vocês, porque algumas delas podem até virar próximos vídeos do canal. Se você gostou desse conteúdo e quer acompanhar todas as novidades de GTA 6 com análises detalhadas, curiosidades e teorias baseadas em informações oficiais, já se inscreve aqui no canal. Ainda temos muito assunto para explorar. Os mistérios de Leônida, os personagens, as organizações criminosas, os detalhes escondidos nos trailers e tudo aquilo que a Rockstar deixou nas entrelinhas. Então fica por aqui, porque essa jornada por GTA 6 tá só começando. Até o próximo vídeo.